Eu vou dizer uma coisa para vocês: pelo andar da carruagem, nós vamos ter uma grande crise financeira na frente. E essa crise financeira vai ser tão grande que os governantes vão perder o controle da moeda. E vai haver uma bagunça grande. E nesse tempo o justo vai viver pela fé. Nesse tempo, o justo vai viver pela fé. Se nós realmente queremos conhecer o nosso Deus, nós precisamos iniciar uma vida de oração. E eu sei que a hora está meio avançada, mas eu preciso contar essa história. Essa história é a história de uma mulher. Ela era esposa de um professor universitário, em uma das cidades do Extremo Oriente. E ela, como seu esposo era professor da universidade, ela queria aprender inglês. Ela morava num país muçulmano, onde o cristianismo era proibido. E ela não sabia nada de cristianismo, nem queria saber. Ela era uma muçulmana fiel, devota a Allah. E ela um dia decidiu abrir o canal de satélite da televisão. E ela começou a procurar um canal que ensinasse inglês. Que ela queria aprender inglês. Um canal em inglês. E o Espírito de Deus começou a se mover naquela casa. A família era muçulmana. E aí, quando ela foi movendo o canal, uma hora ela chegou no canal 3ABN. E ela parou. Ela falou: esse canal 3ABN é um canal em inglês. E ela parou. E ela começou a assistir o canal em inglês. E ela gostou do diálogo. E ela todo dia passava horas e horas assistindo aquele canal 3ABN. Ela não tinha ideia do que estava se falando. Porque ela queria aprender inglês. E aquele canal era em inglês. Mas junto com a língua, o Espírito de Deus começou a se mover. E ela começou a aprender acerca da salvação. Sem nem perceber, ela não só aprendeu inglês, como ela também aprendeu Jesus como Salvador do mundo. E ela foi estudando. Finalmente ela começou a querer procurar uma Bíblia. E ela não existia Bíblia, não tem Bíblia para vender em lugar nenhum, não tem como conseguir uma Bíblia. Finalmente ela conseguiu encontrar alguém que deu uma Bíblia para ela. Ela começou a ler a Bíblia. E ela via, finalmente ela tomou uma decisão de que ela não podia mais ser muçulmana. Ela precisava seguir Jesus, o Salvador do mundo. Mas ela guardou isso para ela. Ela sabia que no dia que ela falasse isso, a família ia rejeitar ela. O marido ia abandonar ela. E quando a mulher pede divórcio no mundo muçulmano, o homem leva tudo, até os filhos. Ela sai sem nada. Não há direitos para a mulher. Nenhum divórcio no mundo feminino, no mundo muçulmano. E ela guardou aquilo. Finalmente um dia ela achou a igreja adventista. A igreja guardava o sábado, ela sabia do sábado. Ela ficou tão feliz de encontrar aquele grupo que se reunia no basement de uma casa naquela cidade. E ela finalmente começou a congregar. E finalmente chegou o dia que ela queria ser batizada. E ela era esposa de um proeminente professor da universidade. E finalmente um membro da igreja bateu uma foto do batismo dela e colocou nas redes sociais. E finalmente o esposo dela descobriu que ela agora era uma cristã batizada. Ele expulsou ela de casa. Foi na corte. Pediu divórcio. O juiz deu os filhos, a guarda dos filhos para o marido. Ela foi expulsa de casa sem levar absolutamente nada. Ela procurou um advogado no país inteiro para defender a causa dela. Ninguém estava disposto a abraçar a causa dela. Ela foi a advogada dela mesma. Perdeu tudo por amor a Cristo. Finalmente o marido ainda foi na corte e colocou um processo contra ela para ela indenizar ele, porque ela se tornou cristã. Então ele queria uma indenização dela de $35 mil. E o juiz deu ganho ao marido. Ela tinha que pagar agora $35 mil, porque ela rejeitou a religião familiar e se converteu agora ao cristianismo. Farida, ela dormiu várias noites na igreja, acolhida pelos irmãos, porque os pais dela não aceitou ela em casa mais.
Não só o marido não queria, como os pais dela não aceitaram. Ninguém mais queria. E finalmente a gente conseguiu um trabalho para ela na igreja. E aos poucos ela percebeu a imensidão da perda dela. Os filhos, não podia ver os filhos. E eu fiquei pensando, mas que fé. Que fé. Perdeu os filhos. E eu entendi melhor aquele texto da Bíblia quando Jesus diz que a gente não pode abrir mão de Deus e dos princípios do reino por causa de mãe, de pai, de filho. Quantas pessoas colocam a família em primeiro lugar? Mas não Farida. Farida, ela colocou Deus em primeiro lugar. Finalmente, a Adra fez um projeto em uma vila bem distante da capital. E depois que acabou o projeto, a gente queria mandar um Global Mission para unir para lá. E essa vila era uma vila extremamente tradicionalista no islamismo. E essa vila era tão tradicional que só daquela vila, uma vilinha pequena, 300 jovens foram para o Iraque e para a Síria lutar pelo ISIS. Aquela vilinha. Uma vila que quando alguém faz alguma coisa, eles próprios degolam as pessoas. E Farida, ela finalmente começou a fazer um mestrado à distância em International Development, em desenvolvimento internacional, numa universidade aqui nos Estados Unidos. E quando ela estava terminando o mestrado dela, ela tinha que fazer um projeto de comunidade de base em algum lugar. E nós então enviamos ela para aquela vila. Ela chegou lá, se estabeleceu, disse que estava vindo da universidade fazer um projeto de comunidade. Depois de uns 2 meses que ela estava lá, ela começou a ter um problema, porque a polícia descobriu que ela era cristã. E o pessoal da vila descobriu que ela era cristã. Mas ela já tinha feito tantas coisas de amor, já tinha se envolvido com as pessoas, ajudado as velhas, as viúvas. Ela já tinha servido tanto como Jesus serviu, que houve uma crise na vila, porque um grupo queria que ela fosse embora da vila porque era cristã, um grupo queria que ela ficasse na vila. E aí, uma sexta-feira de manhã, quando acabou o serviço da mesquita, as portas da mesquita se abriu e todas as mulheres e os homens da vila entraram dentro da mesquita para uma reunião. Uma reunião que durou 2 horas. E a reunião era para decidir se Farida iria expulsa da vila e ir embora, porque era cristã, ou se ela ficava na vila. Depois de 2 horas, o veredito veio. E o veredito dizia assim, de que ela poderia ficar na vila. Mas ela não podia pregar o evangelho. Em hipótese nenhuma. Por mais de 1 ano e meio, Farida servia aquelas pessoas da comunidade sem falar nada de Jesus. Para sair da vila, ela tinha que checar na polícia. Quando ela voltava para entrar na vila, ela tinha que checar na polícia. A polícia tinha que saber onde ela estava. Um dia eu queria visitar o projeto, que era um projeto de missão global. E ela disse então, eu sou o supervisor dela para a universidade aqui americana, porque eu sou uma pessoa que tem um doutorado mais próximo dela. Então ela disse que o supervisor dela, da universidade, vinha visitá-la. E eu fui, quando cheguei lá, a polícia checou. Quem é você? E eu falei, olha, eu sou aqui, tá minhas credenciais. Uma entrevista com a polícia antes de entrar na vila. Ela avisou a polícia que eu estava vindo. Finalmente ela me levou na casa das pessoas pobres. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava dormindo no chão. As roupas dela tudo assim, em cima uma da outra. Uma jarrinha d'água. Os livros dela. Um fogãozinho pequeno em cima de uma base do balcão. Eu falei, mas como é que você está vivendo dessa maneira? Eu vou comprar um móvel para você, uma cama. Eu vou comprar uma mesa para você. Ela falou, não. O pastor não vai comprar nada. Porque eu preciso viver igual o povo da vila. Eu visito a casa das pessoas da vila. E elas moram assim. E elas entram aqui na minha casa. E quando elas entram aqui na minha casa, elas veem que eu sou igual a elas. E aquilo causou um impacto tremendo na vida. Um dia quando ela foi numa cidade próxima, não era a polícia que checava ela perto da vila, mas era uma outra cidade grande. A gente não sabe bem o que aconteceu, se o esposo dela fez alguma coisa, mas a verdade é que ela foi pega pela polícia.
E naquela tarde os policiais deram uma surra nela. E quando ela voltou para a vila, ela manda updates diários pelo WhatsApp para mim. Quando ela voltou para a vila, ela falou: pastor, o meu sofrimento, que era espiritual, agora passou também a ser físico. Mas as marcas da minha fidelidade a Deus estão no meu corpo. E eu me sinto uma privilegiada de sofrer por amor de Cristo. Quando eu li aquela mensagem que ela havia levado essa surra, eu caí em lágrimas. A gente cuida dos nossos obreiros para que eles não entrem em problemas com as autoridades. Nós fazemos tudo o que é possível. Mas aquela mulher é uma mulher de oração. Eu posso ver o Espírito de Deus quebrando as cadeias do poder das trevas. Cada semana que passa é uma batalha contra os poderes das trevas. E eu não posso mencionar muita coisa, mas pelo menos 2 pessoas da vila começaram a ter interação espiritual com ela. Depois de quase 2 anos, só servindo e ajudando as pessoas. Agora no final do ano a gente reuniu os irmãos em Tunis, enchemos 4, 5 malas de comida, de roupa e mandamos para ela. Comunidade pobre, e ela começou a distribuir. E é interessante que ela começou a distribuir exatamente agora, no meio de dezembro. E se espalhou na vida a notícia de que ela estava distribuindo comida e alimentos. E a polícia baixou lá e falou: você está fazendo isso porque é Natal lá fora. Você está trazendo o Natal aqui para dentro da vila. E ela então se tocou que ela estava fazendo uma coisa errada. E ela escreveu assim: pastor, suspendemos todas as doações, guardamos tudo, parou tudo agora. Tive uma dificuldade com a polícia para poder explicar para eles o que eu estava realmente querendo ajudar as pessoas aqui na comunidade. Curiosamente, algumas semanas atrás, a filha dela não queria mais ficar com o pai. Eles foram perante a corte e o juiz deu a guarda da menina para ela. Ela conseguiu a vida de volta. E ela entrou um dia na minha sala com lágrimas e ela disse: pastor, desde que eu me converti a Cristo, tudo só dá errado na minha vida. Tudo. Várias vezes eu fui tentado achar que Deus me abandonou. Mas eu perseverei em oração. E eu ganhei a maior bênção da minha vida desde que eu me tornei cristão, de ter a minha filha comigo. Eu olho para a fé de Farida e olho para a minha. Eu fico envergonhado. Que fé! Que vontade de partilhar o amor de Cristo na prática, não pode falar. O Espírito de Deus se movendo de maneiras incríveis. A igreja de Deus precisa terminar essa obra. Mas como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não orar, não me buscar, não santificar, como é que eu vou poder sarar a terra deles? Como? Como é que a gente vai poder sentir, experimentar Deus na nossa vida, se a gente está vivendo a vida maravilhosa palaciana do mundo? Como?